Somos o Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Somos a marca da nossa economia, da nossa cultura e da nossa gente. Somos o único Potiguar Notícias, mas com diversos rostos que formam opinião. Somos milhões de potiguares atentos às notícias. Nossas linguagens se desdobram em diversos formatos e variadas plataformas. São mais de 2 décadas de transformação, engajamento, crescimento e história. O Potiguar Notícias cresce com a marca da inovação. Cresce com muitos desdobramentos, seja em texto, arte, rádio, TV ou redes sociais. Tudo para lhe ouvir. Tudo para falar com você. Com os mesmos valores que trouxe o Potiguar Notícias até aqui. Com a mesma visão que permite olhar o futuro com esperança em dias melhores para todos. Uma marca que nasceu com a obsessão pelo respeito, a diversidade, a liberdade de expressão e a criatividade. A marca Potiguar Notícias já surgiu fazendo comunicação integrada. Cresceu se comunicando com diversas plataformas, diversos jeitos e diversos pensamentos. Ouvir e falar com você é a missão da marca Potiguar Notícias. Ouça, veja e sinta a vocação de comunicar a serviço do Rio Grande do Norte. Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Você acha que o trabalho escravo no Brasil acabou? Você acredita que ainda há muito o que se fazer com relação ao trabalho degradante? É sobre isso que nós vamos conversar. Então vamos à nossa história de hoje? Ele é juiz do trabalho, titular da 5ª Vara do Trabalho de Macapá, no Amapá. Ele é presidente da Associação dos Magistrados Trabalhistas da 8ª Região, que é Pará e Amapá, e também é da Diretoria de Informática da Associação Nacional dos Magistrados, ANAMATRA. E é uma pessoa que ele é especialista, na verdade, assim, ele é especialista em economia do trabalho e sindicalismo pela Unicamp. Eu converso no programa de hoje, venha para cá, Jonatas Andrade. Tudo bem, doutor Jonas? É um prazer recebê-lo e revê-lo aqui no Justiça Sem Fronteiras. Prazer todo nosso, Celso. Satisfação imensa revê-lo depois de tanto tempo, né? Naquele período que nós tivemos o privilégio de trabalharmos juntos em Rondônia e no Acre, no TRT da 14ª Região, e estar aqui no seu tão bem-sucedido programa para tratar de um assunto que preocupa a todos nós, que é objeto da nossa reflexão ao longo dos anos. É verdade. Quando a gente fala hoje em trabalho escravo, trabalho degradante, então parece que é coisa do século passado. E, na verdade, é coisas de séculos anteriores. Mas, em pleno 2022, ainda nós temos que discutir sobre isso. E agora existe também o trabalho escravo contemporâneo. Então, é sobre essas questões que a gente vai conversar aí com Jonatas. Mas antes eu quero fazer a minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, cabelo e barbas grisalhos, uso um óculos redondo, tenho um headset, fone de ouvidos e estou de camisa preta. Jonatas, agora a sua audiodescrição, e eu gostaria, já emendando, saber de você com relação a esse movimento. Você é um nômade aí na Amazônia, né? Já passou pelo TRT da 14ª Região, Rondônia e Acre, um tempo, é da 8ª Região, mas já transitou por tudo isso como um paraense comprometido com a região norte. Seja bem-vindo. Obrigado. Bem, minha audiodescrição, eu sou
ano passado, né, assumi essa condição autodeclarativa de uma descendência indígena, né, e estou de paletó e camisa escuras, preta, e aqui no fundo da nossa associação regional Amatra 8. Pois bem, esse caráter, digamos assim, da nossa atuação e da própria vivência, né, de percorrer os diversos escaninhos da Amazônia, as diversas áreas da Amazônia, foi quase que uma imposição profissional, né, pelas carreiras que exerci, muito especialmente a da jurisdição trabalhista, né? Tive o privilégio de trabalhar em Rondônia e Acre, percorrer quase todas as comarcas da região, que enriqueceu sobremaneira a nossa vivência em relação a isso. Foi um espaço ainda no início da minha carreira. Eu sou magistrado desde final do ano 2000, e o ano de 2003 todo eu passei no TRT da 14ª, e travei aí contato com uma realidade muito adequada para o título, inclusive, do programa, que é uma jurisdição sem fronteira, uma jurisdição de fronteira, né? Fazendo justiça itinerante na fronteira com a Bolívia, lembro de Extrema, estive no extremo oeste do Brasil, em Cruzeiro do Sul, e tivemos, no que toca à administração pública, que tem um protagonismo grande na nossa região, né? Embates e conformações aí do trabalho prestado para a saúde pública, para a educação pública de Rondônia. E depois, retornando de lá, tive uma passagem como substituto por algumas jurisdições do Pará, e depois me radiquei ali no sul do Pará, fiquei 11 anos entre Paraupebas e Marabá, onde essa temática da escravidão é muito presente, onde a exploração do trabalho humano também precisa de conformação para que a gente avance para um ideal, né? Que, inclusive, é um objetivo de desenvolvimento sustentável, pauta do mundo, pauta da Agenda 2030 da ONU, que é o trabalho decente, um desenvolvimento econômico sustentável. Então, hoje eu estou no Amapá também, pela terceira vez, como pessoalmente, mas pela primeira vez pela jurisdição trabalhista, também tendo muitos desafios numa região em que o desafio ambiental ele se agiganta na medida em que o estado do Amapá é o estado mais preservado da federação. E a pressão sobre isso, portanto, é grande. E a questão ambiental e a questão trabalhista, muito especialmente da escravidão, estão muito associadas, são gêmeos univetelinos, na medida em que degradação não se faz com trabalho decente, se faz com escravidão, se faz com exploração desmedida do ser humano. E a Amazônia, a gente está vendo aí no grande debate, inclusive o próprio Supremo está discutindo com relação a essa questão das medidas adotadas pelo governo federal com relação à questão ambiental, né? E você é membro estadual do Fórum Nacional Fundiário, pelo TRT da 8ª Região, que é Pará e Amapá, e também recebeu o Prêmio Nacional de Direitos Humanos da própria Presidência da República em 2012, aliás, por esse teu trabalho de estar exatamente no enfrentamento das questões dos trabalhos degradantes. Então, é uma coisa que... E até eu tenho aqui, de acordo com a OIT, existem, no mínimo, no mundo, 20,9 milhões de pessoas escravizadas, né? E de acordo também com a ONG Free the Slave, estima em 27 milhões de pessoas que trabalham no mundo em algum tipo de serviço degradante. Então, eu quero já deixar o gancho para o próximo bloco, para que o meu convidado, Jonatas Andrade, ele possa comentar um pouco da experiência dele ali por Marabá e Paraupebas, que ali foi o epicentro no Brasil
dos grandes embates, até com grileiros e a questão do trabalho escravo. A gente volta já já, nós vamos no intervalo. Eu estou conversando com o juiz do trabalho, Jonatas Andrade, que é presidente da AMATRA, do TRT do Pará, e titular da 5ª Vara do Trabalho de Macapá, no Amapá. A gente volta já já. Somos o Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Somos a marca da nossa economia, da nossa cultura e da nossa gente. Somos o único Potiguar Notícias, mas com diversos rostos que formam opinião. Somos milhões de potiguares atentos às notícias. Nossas linguagens se desdobram em diversos formatos e variadas plataformas. São mais de 2 décadas de transformação, engajamento, crescimento e história. O Potiguar Notícias cresce com a marca da inovação. Cresce com muitos desdobramentos, seja em texto, arte, rádio, TV ou redes sociais. Tudo para lhe ouvir. Tudo para falar com você. Com os mesmos valores que trouxe o Potiguar Notícias até aqui. Com a mesma visão que permite olhar o futuro com esperança em dias melhores para todos. Uma marca que nasceu com a obsessão pelo respeito, a diversidade, a liberdade de expressão e a criatividade. A marca Potiguar Notícias já surgiu fazendo comunicação integrada. Cresceu se comunicando com diversas plataformas, diversos jeitos e diversos pensamentos. Ouvir e falar com você é a missão da marca Potiguar Notícias. Ouça, veja e sinta a vocação de comunicar a serviço do Rio Grande do Norte. Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Estamos de volta, já o primeiro foi rapidinho, nessa breve apresentação do Jonatas Andrade, que na verdade é um magistrado comprometido de verdade, tanto que foi agraciado com o Prêmio Nacional de Direitos Humanos, e não é para qualquer um, porque é um embate, inclusive arriscado, com ameaças. Jonatas, chegou a receber algum tipo de ameaça enquanto atuava de forma firme ali na região, por exemplo, aí do Pará? Então, Celso, essa é uma questão Delicada, né? Muito delicada e de difícil dimensionamento, né? Houve um período em que eu tive que tomar algumas decisões, mas muito amparado no que um jornalista aqui do Pará, muito acostumado com essas jornalista muito combativo, e ele sempre dizia que a gente não pode supervalorizar e nem subestimar essas coisas. Exatamente. Porque, ao fim e ao cabo, elas podem não acontecer, mas também podem acontecer. E ocorreu, sim, em Marabá, especialmente, de chegar aos nossos, por intermédio de advogados, né, uma trama que se desenhava por conta de ações contra fazendeiros especificamente, que foi condenado por trabalho escravo e condenado também por outras práticas. Mas, naquele momento, a nossa reação foi uma reação de perplexidade, né, de certa impotência e tal, e a gente procurou se acercar, né, de pessoas, do procurador da República que pudesse nos orientar, um amigo, e ele recomendou que, naquele caso específico, eu fizesse uma certidão dos fatos e pedisse a apuração, dando a maior publicidade possível, né? Ele disse, olha, se realmente há alguma trama, a pessoa que está tramando precisa saber que você está sabendo. Então, assim foi feito. 2 dias depois, a polícia encontrou o fazendeiro, tomou o depoimento dele, ele negou por óbvio, e durante os 3 meses eu andei sob escolta ali na
na região sul do Pará. Mas, graças a Deus, essa questão superada já lá nos idos de 2013, vão fazer quase 10 anos que isso se passou e a situação hoje é de plena normalidade. E teve condenações, inclusive, de milhões ali, que redundou em acordos de mais de 6 milhões, né? Com relação a coisas do gênero, não? Em relação à escravidão, né? Porque a prática era a seguinte: a prática é você diluir os processos, você aposta no não ajuizamento de ações, você não paga, então, de 10 que você não paga, metade procura a justiça, desses você negocia com a maior parte, então entra devendo 20 e faz um acordo por metade, paga só uma parcela e deixa o tempo conspirar contra a necessidade do trabalhador. Então, a nossa política ali naquele momento foi reunir todos os processos e impedir as negociações individuais. E aí, especificamente em relação a esse caso concreto, eu dei um prazo para que o réu, o fazendeiro, quitasse a obrigação, né? Ele era, pelas declarações de bens, um homem com posses, milionário, tinha condições perfeitas de fazer o pagamento, mas ele se recusou a tanto, o que exigiu da nossa parte, do sistema de justiça, toda uma operação, com quase 100 pessoas envolvidas, entre policiais, oficiais de justiça, caminhoneiros, para remoção de semoventes, de bois e de veículos. Havia bens imóveis, mas os bens imóveis tinham todos problemas de registro, cancelamento de matrícula do registro no CNJ e assim por diante. Então, e parece que era essa a prática, o modus operandi de postergar soluções para lá na frente oferecer uma pequena quantia e aí a outra parte, premida pelo tempo, sucumbia e a gente chancelava isso, né? Então, essa prática se inverteu na medida que você coletivizou isso e conseguimos alcançar e avançar para uma solução penhorando os bois e os veículos do fazendeiro. Imagina a confusão que não deu, mas que é importante, o magistrado também tem que ter pulso e fazer cumprir a lei. Aliás, a lei do Brasil é para ser cumprida, não é para fazer de conta, né? Então, tem que ter pulso e todo um aparato, que, na verdade, o magistrado do trabalho ele também não está só nessa frente, né? Tem todo o MPT, tem todo um envolvimento, Polícia Federal, creio eu, às vezes na hora de um cumprimento de uma medida como essa. A gente sabe que o trabalho escravo no Brasil ele já vem desde lá, com atuação forte, lá desde do então presidente do TST, ministro Francisco Fausto, né, o Potiguar, que lá pelo RN, e também o ministro Lélio Bentes, né, ministro atualmente do TST, que foi corregedor, também atuante nessa questão do trabalho degradante, o combate ao trabalho infantil também. E agora pergunto eu, Jonatas, se antes libertava, por exemplo, uma vez lá em Rondônia foi libertado mais de 500 trabalhadores de uma vez pelo próprio MPT, junto com a Justiça do Trabalho, junto com a Polícia Federal e tal. Eu vou deixar uma pergunta já para o próximo bloco, para a gente fechar. O que piorou, o que está acontecendo no Brasil, que a gente sabe que teve mortes, inclusive, de fiscais do trabalho em Unai 3, em Minas Gerais, uma série de outras questões, mas no próximo bloco você fala para a gente o que pode melhorar e o que tem piorado com relação ao combate ao trabalho escravo no Brasil. A gente volta no próximo bloco com Jonatas Andrade. Somos o Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Somos a marca da nossa economia, da nossa cultura e da nossa gente. Somos o único Potiguar Notícias, mas com diversos rostos que formam opinião.
Somos milhões de potiguares atentos às notícias. Nossas linguagens se desdobram em diversos formatos e variadas plataformas. São mais de 2 décadas de transformação, engajamento, crescimento e história. O Potiguar Notícias cresce com a marca da inovação. Cresce com muitos desdobramentos, seja em texto, arte, rádio, TV ou redes sociais. Tudo para lhe ouvir. Tudo para falar com você. Com os mesmos valores que trouxe o Potiguar Notícias até aqui. Com a mesma visão que permite olhar o futuro com esperança em dias melhores para todos. Uma marca que nasceu com a obsessão pelo respeito, a diversidade, a liberdade de expressão e a criatividade. A marca Potiguar Notícias já surgiu fazendo comunicação integrada. Cresceu se comunicando com diversas plataformas, diversos jeitos e diversos pensamentos. Ouvir e falar com você é a missão da marca Potiguar Notícias. Ouça, veja e sinta a vocação de comunicar a serviço do Rio Grande do Norte. Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Deixei a pergunta no ar e agora eu gostaria, Jonatas, com relação a essa questão do trabalho escravo no Brasil, do combate, perdeu força? O que está acontecendo? Então, nós tivemos forçosamente, né, desde 95, de reconhecer a existência da escravidão no Brasil. Isso não era dado, né? Antes disso, se negava peremptoriamente que o trabalho escravo existisse no Brasil, porque ele teria sido abolido em 1888, lá no século XIX, com a Lei Áurea. Então, havia uma negação pura e simples do problema. Então, você só passa a reconhecer isso, o Estado brasileiro, a partir de 95, e aí se inicia uma exitosa política pública que serve, inclusive, de referência para o mundo, né? Você avança, inclusive, no conceito da escravidão contemporânea, para acrescentar não só a proteção à liberdade do trabalhador, mas, especialmente, a proteção à dignidade do trabalhador. Porque escravizar significa reduzir a condição humana à condição do animal, à condição da coisa. Então, isso aí é dignidade, redução de dignidade, não propriamente impedimento tão somente da liberdade. Nós estávamos num processo democrático e civilizatório avançado, né? Mas, por força do campo político, das lutas do campo político, nós passamos, a partir de um determinado tempo, agora na última década especialmente, a sofrer, pelo menos, tentativas de retrocesso no conceito, no afastamento da lista suja, né? No asfixiamento da fiscalização. Nós chegamos a ter quase 10 unidades móveis, grupos móveis, rodando o Brasil inteiro nessa fiscalização. Hoje, se eu não me engano, ele não chega a 4. Né? Então, uma redução muito significativa da fiscalização, não só trabalhista, ambiental também. Nós sabemos que, como já dito aqui, essas coisas estão relacionadas, e isso, por evidente, reflete o momento momento político em que a sociedade brasileira está imersa, né? Mas não nos enganemos porque, assim como o Brasil foi forçado em 95, na década de 90, a reconhecer a escravidão e a implementar uma política pública, ele pode ser novamente condenado internacionalmente, muito especialmente porque, do ponto de vista sistêmico, econômico, a prática da escravidão é uma concorrência desleal aos produtos que estão lá fora. Evidentemente que, se eu apresento um produto fruto da escravidão, o meu custo é muito menor do que aquele que o produz observando a proteção do trabalho.
Então, esse risco existe, né? O acordo que o Brasil celebrou, no caso Zé Pereira, em 95, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ele continua válido, né? Nós estamos expostos, então interessa também ao setor produtivo, né? Muito especialmente o setor produtivo, e ele existe, é bom que se diga, né? No próprio sul do Pará, hoje você encontra, Celso, fazendas em que os retiros, que eram aquelas, né, aquelas casas mais distantes, onde ficam os trabalhadores, têm energia solar, né? Há fazendas no Mato Grosso que tem cinema, campo de futebol, onde os trabalhadores têm realmente uma dignidade por conta dessa política pública que demonstrou que o trabalho humano pode ser explorado, mas Agora, em sim, determinadas condições. em determinadas condições. Agora, eu te pergunto, você chegou a falar na lista suja, porque antes foi criada uma lista suja, ou seja, todo empresário condenado, uma coisa assim, fazendeiro, enfim, qualquer que seja o empregador que usasse ali um trabalho degradante ou trabalho análogo de escravo, ele estaria, comprovadamente, ele estaria numa lista suja. Essa lista suja, as forças políticas interviram nisso. Como que está isso? É acessível a ficha suja de quem escraviza no Brasil? Então, a lista suja permanece, não sei se você lembra, acho que no governo anterior houve uma tentativa de acabar com ela, de retirar, mas o Supremo Tribunal Federal não permitiu, Sim, ela permanece, só que ela é fruto da fiscalização, né? sim. Então, Se não se a fiscaliza, fiscalização é piada, ela, por certo, perde o seu potencial, né? Perde a sua densidade. Então, ela continua em vigor, né? Ela impede que, especialmente, instituições públicas de financiamento, BNDES, por exemplo, financiem quem pratica a escravidão, e isso foi decorrente de uma constatação pura e simples. Você chegava lá nos anos 90, nos anos 2000, o Grupo Móvel chegava nas fazendas em que era detectada a escravidão e estava lá uma placa, projeto financiado com recursos da Sudam, meu projeto Deus, financiado com recursos da Sudem, projeto financiado com recursos do BNDES. Ou seja, era o Estado brasileiro financiando a bancando. escravidão. Então, Não tem não se lógica, né? pode, por Não. evidente, conceber um negócio desse, uma absoluta contradição do Estado brasileiro, né? Exatamente. Então, é um instrumento poderoso, por certo, mas ele depende também de todo o reforço do sistema de justiça, né? E nós sabemos que o sistema de justiça, especialmente o trabalhista, porque milita a favor do hipossuficiente, daquele que não tem condições, especialmente econômicas, de fazer valer o seu direito, ele está sob ataque nos últimos tempos. É preciso refletir sobre isso para se alcançar. E complementando, e talvez Sim. encerrando aqui, Celso, Já encerrando, nós temos que fazer uma reflexão sobre isso, né? Nós iniciamos esse programa, estamos conversando aqui sobre um assunto que nós devíamos ter superado no século XIX. Então, é preciso refletirmos, inclusive nós, o sistema de justiça, leia-se Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Fiscalização do Trabalho, sobre o nosso real papel nessa história, né? Nós temos um sistema de reparação na Constituição e precisamos aperfeiçoá-lo porque ele está sob riscos, inclusive de retrocesso. Então, se ele não avança, se ele não evolui, se ele não se sedimenta e pacifica, nós corremos o risco de voltar a um estado anterior das coisas, sim. A história não é linear. Não, e ainda só para concluir, isso tem tudo a ver também com o desmatamento da Amazônia, tudo porque, veja, tem as carvoarias, tem uma série de coisas que uma coisa conversa com a outra, a questão ambiental e também a questão do ambiente de trabalho, ou seja, a questão da exploração do trabalhador, um trabalho degradante. Jonatas, eu quero agradecer aqui, eu sei que a sua agenda também é corrida entre Brasília, Pará e Amapá, é meio complicado, mas obrigado pela sua gentileza de bater um papo com a gente aqui no Justiça Sem Fronteiras. Celso, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui do seu prestigiado programa, conte sempre conosco e desejo muito sucesso a você aí, a sua equipe, Ronildo,
nesse programa maravilhoso que vocês têm produzido e conduzido ao longo dos anos. Muito obrigado. Eu sou Celso Gomes e eu conversei com Jonatas Andrade, que é juiz do trabalho, presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho do Pará e Amapá, e também diretor de informática da ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados. E é o Prêmio Nacional de Direitos Humanos recebido da Presidência da República em 2012. Então, pelo trabalho desenvolvido no combate ao trabalho degradante e no trabalho escravo no Brasil. Parabéns pela sua determinação, pela coragem, porque precisa disso para fazer frente a esse absurdo que acontece ainda no nosso país. Muito obrigado. Obrigado a você pela audiência. Se inscreva no nosso canal aqui no YouTube e siga as nossas redes sociais e até o próximo encontro.